Olá, nesta aula vamos tratar sobre as invasões holandesas no território do Brasil colonial. Antes de entrar diretamente nesse assunto, é importante ressaltar que o processo das invasões holandesas no Brasil se perpassa dentro do contexto da chamada União Ibérica, quando Portugal estava sob domínio da coroa espanhola e, desse modo, a Espanha havia se tornado o principal império colonial do mundo. Mesmo antes dessas colônias portuguesas passarem para a dominação espanhola, a Espanha já tinha uma quantidade importante de colônias, destacando aqui, que é importante para o nosso conteúdo, a dominação espanhola sobre a região dos chamados Países Baixos. Peço que analise com bastante cuidado os limites territoriais dos Países Baixos, aqui demarcado através da linha rosa, né, por volta do ano de 1548. A região dos Países Baixos acabaram se tornando um refúgio de pessoas que tinham uma importante quantidade de capitais, que era um capital muito empregado no processo de navegação e do comércio colonial. Em 1572, ela já tinha atingido um desenvolvimento comercial importante e liderados sobre a bandeira da religião protestante calvinista, as autoridades flamengas levaram a um processo de luta importante contra o domínio espanhol. Em 1581, a Holanda obteve uma relativa independência e, após uma trégua, os holandeses decidiram retomar a ofensiva militar, mas nunca perdendo de vista a questão comercial. Para isso, em 1602, eles fundaram a Companhia das Índias Orientais e, em 1621, fundaram a Companhia das Índias Ocidentais. Ambas eram companhias de comércio que tinham como propósito concentrar, tomar posse de colônias espanholas, inclusive aquelas que estavam sob domínio espanhol, aquelas que eram de Portugal, mas estavam sob domínio espanhol, e seja no Oriente ou no Ocidente, e no caso relevante aqui para a história do Brasil, ao caso, a Companhia das Índias Ocidentais tinha como objetivo controlar o comércio do açúcar brasileiro. Então, temos como motivações para as invasões holandesas uma relativa rivalidade colonial, relativa à história da dominação espanhola sobre a região dos Países Baixos, mas também uma rivalidade comercial. Esse pequeno trecho que é atribuído ao Frei Antônio Rosado, mostra que ele, por volta de 1630, pouco antes da dominação holandesa se configurar de fato em Pernambuco, ele já fazia um trocadilho entre Olinda e Holanda, que essa pequena mudança gráfica, ela era na verdade algo que iria se consolidar. Olinda passaria então a ser Holanda, demonstrando assim o domínio holandês nesse litoral nordestino. A primeira tentativa holandesa de conquistar o território brasileiro vai ocorrer em 1624, quando a Companhia das Índias Ocidentais lidera um ataque contra Salvador. A Holanda, que já dominava o transporte, o refino e a distribuição do açúcar brasileiro na Europa, o açúcar saía daqui e era comercializado, dentro da perspectiva do pacto colonial, importante ressaltar, mas ele era comercializado e esse comércio era controlado basicamente pelos holandeses, queria ampliar esse domínio e assim enriquecer mais. Bom, o poderio econômico holandês ele se faz ver no primeiro momento quando, através de 1.600 homens, 25 navios e grandes peças de canhões, mais de 500 peças de canhões, eles conquistam inicialmente nas primeiras batalhas o território de Salvador. No entanto,
os locais, os portugueses, os brasileiros que aí estavam em Salvador, que já tinham seus interesses consolidados, tem também ao seu lado a liderança da Igreja Católica, que coloca-se como um importante contraponto à Holanda, porque a Holanda vinha de uma região liberal do ponto de vista religioso, maciçamente composta por cristãos novos, né, judeus convertidos ao cristianismo, e basicamente por cristãos calvinistas. Então a Igreja Católica opõe-se a esse calvinismo, a esse protestantismo religioso, esse protestantismo cristão holandês, colocando-se do lado Portugal, assim como um país católico. E essa união ela é importante, de fato que no ano de 1625 os portugueses vão conseguir expulsar os holandeses do território de Salvador, vão ter aí uma nova tentativa de ir para a segunda região mais importante. Se Salvador era a capital, era importante do ponto de vista político, tinha também a produção açucareira importante, mas o foco principal da produção do açúcar era Pernambuco. Então, a força naval holandesa, o exército holandês, vão ampliando, vão fazendo uma nova tentativa, e por volta do ano de 1630 eles vão conseguir conquistar a região de Pernambuco e vão permanecer aí por mais de 25 anos. Em 1635 eles vão consolidar a invasão conquistando o Arraial do Bom Jesus e vão estabelecer um domínio que vai do Maranhão até o território de Sergipe. Dentro desse contexto, é importante se destacar um modelo diferenciado, a forma diferenciada que vai se estabelecer na colonização desta região. Destaca-se aí o governo do conde João Maurício de Nassau, que chega em Pernambuco em 1637, enviado pela Companhia das Índias Ocidentais, e vai fundar um governo holandês. Do ponto de vista econômico, as terras que vão ser conquistadas dos colonizadores que não aceitam o domínio holandês, ou seja, daqueles que estão mais ligados a Portugal, essas terras vão ser repassadas a outros colonos europeus e principalmente holandeses. A Companhia das Índias Ocidentais vai conceder grandes quantidades de empréstimos e muitos escravos, e vai modernizar a produção açucareira de Pernambuco. Com isso, obviamente, a produção de açúcar sobe na região do domínio holandês. Do ponto de vista social, como protestantes que eram e muitos fugidos de guerras religiosas, Maurício Nassau foi coerente ao estabelecer uma tolerância religiosa. Os grandes capitais da Companhia das Índias Ocidentais também vão ser utilizadas no processo de urbanização, em colocar aí o que vai ser conhecido como cidade maurícia, né? A estabelecer pontes, pavimentos, construções, e vai haver uma melhoria urbana na cidade do Recife. É importante destacar que não é que não existia uma obra colonizadora portuguesa, mas na verdade a Holanda tem um novo modelo de concepção. E quem governa por Pernambuco neste momento, essa região do Brasil holandês, não é um governo colonial no sentido tradicional de uma coroa, mas é uma companhia de comércio. Então é uma experiência do ponto de vista econômico, uma experiência capitalista muito diferenciada. Não temos aí um governo mercantilista preso ao peso da coroa portuguesa ou ao peso da coroa espanhola. Temos sim uma vultosa quantidade de capitais que chega e é administrada por um nobre, um conde, Maurício de Nassau, mas que tem uma visão muito mais comercial, mercantilista da coisa. Ele também vai incentivar a vinda de vários cientistas e intelectuais para o Brasil e vai estabelecer uma forma de representação municipal conhecido como Câmara dos Escabinos, que era própria da Holanda.
Nesta imagem vemos aqui a região do domínio holandês. As batalhas de tentativa de reconquista por parte de Portugal se iniciam aqui na região sergipana de São Cristóvão. Ela, vai ser um ponto importante. Os holandeses vão invadir o território sergipano e vão consolidar uma colônia, vão tentar consolidar um processo de colonização. São Cristóvão vai ser destruída, e o processo de reconquista do Brasil colonial português, ele inicia pelo território sergipano. A partir do ano de 1640, vai ocorrer um fato em Portugal, que é a restauração portuguesa, que vai influenciar bastante no processo de retomada do Brasil por parte dos portugueses. O fim da União Ibérica faz com que Dom João IV assuma o trono português após uma campanha pela restauração, e ele vai conseguir incutir na cabeça dos portugueses, trazer aos brasileiros também que estavam aqui um sentimento novo de liderança. Então, a partir de Salvador, a partir do ponto de vista, a partir da capital, que era ainda um domínio português, vai se avançar na tentativa de conquistar o território que estava sob domínio holandês. Outro fator importante é uma crise interna. Então, se havia um fato novo do ponto de vista português, que era positivo para Portugal, havia um fato novo, ou alguns fatos novos, que podemos configurar como uma crise dos holandeses no Brasil, que era negativo para a Holanda. Então, nos últimos anos da administração de Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais vai acumular perdas no conflito com outras nações, perdas porque o preço do açúcar vai cair, Então, muitos senhores de engenho vão ficar endividados, não vão conseguir pagar a Companhia das Índias Ocidentais, o que isso vai gerar um prejuízo. O governador da região, Conde Maurício de Nassau, vai ser substituído, e o novo governante que vai chegar, o novo administrador, vai determinar a cobrança integral das dívidas dos senhores de engenho. Ora, isso vai gerar revoltas, porque uma das medidas mais drásticas que poderia se pôr era a perda dos escravos e a perda do próprio engenho, ou seja, a perda da riqueza. Então, Portugal lidera, por um lado, uma frente de oposição aos holandeses, e a Companhia das Índias Ocidentais começa a estabelecer uma perda de apoio e vai gerar revoltas. Então, internamente, muitos que se beneficiaram do processo de colonização holandesa, que inicialmente estavam do lado dos holandeses, eles acabaram se revoltando, e isso gerou um enfraquecimento do lado holandês. E entre 1645 e 1654 vai se tornar conhecido como a principal guerra, o principal conflito, o conjunto das principais batalhas na luta contra os holandeses. A batalha mais famosa é a Batalha dos Guararapes, em que em 1648 e 1649 vão selar o destino da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Como já havia dito antes, essa batalha ela começa do sul da região que foi ocupada pelos holandeses, território de Sergipe, tendo como ponto principal a cidade de São Cristóvão, e Portugal vai meio que varrendo os holandeses Brasil norte acima, e com a insurreição pernambucana ela acaba se configurando, e em 1661 um pacto é selado, uma paz que é conhecida como Paz de Haia. Ao saírem do Brasil, os holandeses buscaram outras regiões para continuar desenvolvendo suas atividades econômicas. Então temos aí a presença dos holandeses nas Antilhas, que implantaram aí a atividade da cana-de-açúcar e a produção nesses novos domínios que estavam sob sua posse.
essa nova região, juntamente com o fato dos holandeses dominarem há muito tempo o transporte, o refino, a distribuição do açúcar, vai gerar uma concorrência muito forte e os capitais holandeses acabaram subsidiando o desenvolvimento de técnicas de cultivos que daquelas que foram aprendidas aqui no Brasil e acabaram se desenvolvendo mais e davam uma produção muito vantajosa do açúcar nas Antilhas. Essa concorrência vai provocar a primeira grande crise da economia colonial. E aí o Nordeste vai entrar em declínio econômico e declínio também social.